convido a Andréa Brito, juíza de direito da comarca do Rio Branco, para também falar sobre a sua experiência. Boa tarde a todos. É uma imensa honra, deputada, estar aqui presente, representando principalmente o Poder Judiciário do Acre e o nosso povo. Cumprimento também aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior. Ser reconhecido, ter o nosso público de reeducandos reconhecido como cidadão, já é um prêmio. Sou juíza da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Rio Branco. Assumi a titularidade dessa unidade em 2018, quando, na oportunidade, a desembargadora Eva Evangelista, que foi registrada ontem pelo nosso deputado, fez uma encomenda, lançou um desafio. Doutora André, eu gostaria que a senhora nos trouxesse um formato de cumprimento de penas para agressores de violência doméstica mais eficiente e humanizado. E esse cenário de pleito, né, ele surge exatamente por conta de uma situação de violência que vivenciamos em 2017, entre 2016 e 2017. Naquela ocasião, nós estávamos, o slide 2, nós estávamos em meio a uma guerra de facção. Mas não só violência por mortes fora da situação de violência doméstica. Fomos, naquele ano, o segundo estado mais violento, o quarto em feminicídio e o segundo em mortes violentas de mulheres. Nós tínhamos uma conjuntura extremamente especial, extremamente singular. E, a partir desse sentimento, que é factível, inclusive, para o ser humano, o que se busca é um maior rigor no sistema prisional. O que desejamos é que a pessoa que praticou a violência seja encaminhada ao sistema prisional e por lá fique. Esses são os nossos números. Aqui a taxa de aprisionamento para o estado do Acre em 2017. 897 pessoas por 100 mil habitantes. Éramos o primeiro no mundo em aprisionamento. Os Estados Unidos têm uma taxa de 655. A média nacional é de 335 pessoas. Creio que a Bahia aqui estava no primeiro lugar na redução, 105 apenas. E esse era o cenário. Esse ainda é o cenário de muitos espaços de sistemas prisionais. Esse é um novo cenário. Esse é um cenário que se busca porque se tem respostas efetivas. Para a violência doméstica, nós formatamos a montagem dos grupos reflexivos. Esse formato tem base normativa na Lei de Violência Doméstica, senhores, desde 2015, mas ainda muito pouco difundido. E eu quero aqui hoje ter a oportunidade de mostrar-lhes o resultado positivo dessa ação, desse modelo, dessa metodologia. Quero lembrar também aos senhores que não existe feminicídio sem que antes tenha ocorrido uma injúria, uma lesão corporal, uma invasão de domicílio na casa da ex-companheira, da ex-esposa. Todos começam aqui, no crime de menor potencialidade ofensiva. Nenhum agressor levanta, depois de 10 anos de relacionamento perfeito e tranquilo,
e resolve exterminar a sua companheira, a mãe de seus filhos. Isso é um processo ao longo dos anos. E o que se quer é se fazer valer a repressão efetiva e válida e humana e eficiente nesta fase, antes que o feminicídio ocorra. Também eu quero lembrá-los que, mesmo cometendo feminicídio, homicídio, estupro, qualquer que seja o crime grave que seja encaminhado ao sistema prisional por condenação em regime fechado, há a progressão. Ele sairá no semiaberto, depois ele progredirá para o aberto. A minha unidade também tem a competência e a atribuição para o cumprimento de regime de pena no aberto. E eles também vêm para cá. Então, o feminicida, o estuprador, ou qualquer outro crime gravoso, ele passa pelo regime aberto e após o livramento condicional. E é nesta fase que nós estamos trabalhando a pena humanizada. Esses são os nossos resultados, a eficiência dos nossos resultados. Foram 302 cumpridores em 20 meses. Nós não temos reentrada maior do que 7%. Reentrada é algo menos técnico. Reincidência é depois da sentença condenatória. A reentrada é qualquer passagem novamente pelo sistema de justiça. Pode ser uma simples medida protetiva. Depois de ter passado por esse grupo reflexivo, o número de reentrada dos 302 foram de 21. E fazemos o controle efetivo. Esse é um sistema humanizado dentro do sistema prisional. É assim que deve ser cumprida a pena. A pena ela tem que ser, para além do punitivo, a reclusão, né, ou o cerceamento da pessoa, da liberdade do convívio social, ela precisa ter o viés de reeducação, ou de educação para muitos que estão lá, que não tiveram a oportunidade de acessar escolas. Vou passar para vocês agora o formato do nosso grupo. E quero que vocês percebam um detalhe extremamente importante. A construção dele é interinstitucional. Nós trabalhamos com todos os poderes, com todos os órgãos e organismos, em colaboração. Porque hoje, no estado do Acre, para a gente conseguir sair desse patamar de primeiro, segundo, quarto lugar em índice de violência, foi necessário, está sendo utilizado esse olhar diferenciado, essa irmandade entre as instituições. O senhor pode passar o primeiro vídeo? Uma vez por semana, às 5 horas da tarde, a sala de julgamentos deixa de ser o espaço para conhecer a sentença e torna-se o lugar para mudar o pensamento, com as reuniões do grupo reflexivo Homens em Transformação. O grupo atua com a responsabilização dos autores de violência doméstica que estão cumprindo penas. A proposta é conscientizar o participante a mudar o comportamento e evitar a violência contra a mulher. No Poder Judiciário do Acre, o grupo Homens em Transformação rende bons frutos. Vejo que é exatamente esse olhar diferenciado que o Judiciário deve conferir, não somente da punição, mas também da reflexão e da reinserção dos agressores. A Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas, VEPMA, da comarca de Rio Branco, iniciou os encontros com os homens em fevereiro de 2018. De fevereiro para os dias atuais, perfazemos 20 meses, né, de grupo,
passaram 302 cumpridores. Nós tivemos uma resposta extremamente positiva ao percebermos que a nossa reentrada no sistema de justiça para aqueles autores, né, de violência doméstica que passavam pelo grupo era de apenas 6%, quando nós sabemos que, em linhas gerais, a média de reentrada para autores medeia entre 40% a 70%. Realizado por equipe multidisciplinar do Poder Judiciário Acreano com assistente social e psicólogo, as reuniões têm foco educativo na ressocialização do autor. Através de palestras, nós procuramos propor uma ação educativa reflexiva, momento onde os participantes possam refletir um pouco sobre suas ações no âmbito familiar e doméstico e, através dessa reflexão, eles possam encontrar maneiras alternativas de uma mudança de comportamento. Com a contribuição de palestrantes convidados, os encontros tratam diversos temas, como abuso de álcool, sexualidade, comunicação não violenta e legislação. O meu encontro com eles foi um ato sem formalismo, né? Não foi sem protocolos, foi a figura do médico que foi ali para ouvi-los. Nós fomos dando a condição psicológica para que cada um fosse revelando as razões que levou a cometer aquele tipo de violência. Fui fazendo perguntas sobre cada uma das ações violentas que eles foram desenvolvendo e, ao mesmo tempo, foram revelando também os seus arrependimentos diante dos demais. Os frutos vão vir, principalmente nos próximos anos, porque você está trabalhando, né, a formação dessas pessoas, a mentalidade delas, e com certeza quem passou por aqui, que houve, né, que teve esse acompanhamento, essa formação, esses encontros aí, com certeza eles vão ter uma nova mentalidade, eles vão sair daqui entendendo que essa vida que eles viviam ali, existe outro modo de viver fora, né, dessa mentalidade que ele estava acostumado. A integração do Poder Judiciário, Ministério Público e outras instituições amplia e garante a efetividade da Lei Maria da Penha ao prevenir, proteger e responsabilizar. As instituições, tanto os tribunais de diversos estados, tribunais de outras esferas também, o próprio CNJ tem incentivado, tem premiado projetos que usam técnicas, ferramentas como a constelação familiar e a comunicação não violenta, a justiça restaurativa, porque são ferramentas que produzem uma mudança real. É claro, recuperação depende da pessoa querer se recuperar. Motor de justiça, gente. Agora, o que pode fazer o Estado é criar mecanismos para que isso possa ocorrer. A ação evita a reincidência por conscientizar os autores a construírem relações igualitárias entre homens e mulheres. E isso tem um efeito muito positivo, tem tido um efeito muito positivo aqui na Vara de Proteção à Mulher. A reincidência é mínima, nós temos acompanhado que todos esses que têm passado por essa condenação, eles quase não voltam. A prevenção da violência começa quando os autores reconhecem sua responsabilidade, trabalhando na desconstrução do machismo e mudança de atitude. Antigamente eu não conseguia dormir, eu guardava e alimentava muita raiva dentro de mim por ter passado pelo que eu passei, né, por ter vivido uma experiência ao qual eu ainda não tinha vivido, que tinha sido preso, né? Então aquilo dali me deixou de uma forma muito destabilizada emocionalmente. Eu não queria saber mais de nada, só pensava em ódio, só pensava em raiva. Então, assim, hoje em dia, depois que eu frequentei esses grupos, hoje em dia eu consegui tirar esse peso de cima de mim, essa pedra, e consegui levar a minha vida para um novo rumo. Né? Que hoje eu consigo dormir, eu consigo trabalhar, estou trabalhando numa barbearia. Eu vejo que Deus ele não abriu porta para mim, ele escancarou uma porta ao qual eu estou conseguindo a cada dia dar um passo de cada vez. A justiça, ela de uma certa forma, ela tem que ser feita. Existem pessoas que verdadeiramente que cometem coisas que ela tem que, né, arcar com a sua, como dizer assim, com a sua consequência, né? Então,
na justiça eu tive que pagar, paguei, né? Então, tive apoio, tive. Então, assim, eu espero que a justiça ela continue fazendo justiça para quem merece, né? E a gente tem que prosseguir a vida e procurar não fazer mais as coisas erradas para que não venha a sofrer mais consequências. Lembrar a vocês, aos senhores, senhoras aqui presentes, autoridades, que muitas das vezes, quando o homem decide pelo feminicídio, ele está disposto, inclusive, a tirar a sua própria vida. Ela vai ser minha e não vai ser de ninguém. Mata e se mata. Então, o aumento, a ideia isolada de aumento de pena e tempo de segregação não altera o resultado. Vai haver o feminicídio porque ele tem uma disposição cerebral, convencimento sentimental. A informação, a reeducação e a metodologia a partir de equipes multidisciplinares de acompanhamento traz e faz a diferença. Quero também fazer um registro que, a partir dessa experiência exitosa, nós antecipamos o modelo de inserção em grupos reflexivos e passamos a utilizá-los nas audiências de custódia. Então, no momento em que ele é apresentado por fato de menor potencialidade, lógico, se for maior potencialidade, ele vai ser inserido no sistema prisional. Ele recebe, além das cautelares tradicionais, a determinação de cumprir o grupo reflexivo no modelo cautelar. E, então, ele é encaminhado à Central Integrada de Alternativas Penais. Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, gostaria muito que os senhores pensassem em conhecer, em descobrir essa ferramenta que se chama o CIAP. É do Executivo, lançada a partir daquela decisão da ADPF 347 do STF, que compreendeu que o estado, né, de reclusão estava em situação de flagrante e inconstitucionalidade, irregularidade de preservação de direitos, e movimentou entre o Ministério da Justiça e os governos estaduais um volume de valores para a instituição dessas centrais. Essas centrais elas podem abarcar vários modelos de cumprimento de cautelares. O que nós temos hoje, a frustração da nossa sociedade, é que, na medida em que a pessoa é presa, sai em liberdade e comete novo crime, parece que não estamos fazendo nada. O que nós precisamos trabalhar de forma mais claramente, mais eficiente, é o trabalho antes da necessidade de colocar determinados segmentos de crime no sistema prisional. Eu falo determinados segmentos de crimes porque tem uma tríade de crimes que é necessário um imenso rigor. E eu não quero sair daqui sem fazer esse registro aos senhores nessa oportunidade. Corrupção, crimes violentos e organizações criminosas. Então, o pacote anticrime, né, do ministro, ou o pacote penal, né, a nominata que os senhores melhor compreenderem, ela precisa realmente ser ressaltada. E eu pego o gancho aqui do TAS, né, para dizer que nós não temos que estar nas pontas da situação, nós precisamos encontrar o equilíbrio. E o momento em que vivenciamos ele é extremamente perigoso, porque, na medida em que a violência aumenta, nós temos exatamente esse sentimento humano de querermos reprimir e aumentar a reprimenda dentro do sistema prisional. E isso não traz, jamais trará uma resposta adequada. Nós precisamos saber o que estamos colocando e como estamos colocando pessoas no sistema prisional. E aí eu vou pedir rapidamente o segundo vídeo para a gente liberar aqui e vocês perceberem duas posturas. Eu chamo a reflexão, primeiro, para uma mulher, mãe de 4 filhos, esposa, sentenciada como traficante. E um segundo momento, um homem, morador de rua, dependente químico, crônico, também como traficante.
Ao longo dos anos, a Justiça Acreana tem focado na ressocialização dos reeducandos. Diversos grupos sociais passaram a ser criados no intuito de trabalhar o psicológico daquela pessoa que comete algum delito, ao invés de levá-la para detrás das grades. A Vara de Execuções e Penas Alternativas, VEPMA, da comarca de Rio Branco, tem dado exemplos de atividades voltadas a ressocializar o reeducando e, assim, evitando a reincidência no mundo do crime. Maria, mãe de 4 filhos, foi condenada por tráfico de drogas e deveria cumprir a pena com prestação de serviço, mas estava descumprindo a decisão judicial. Em audiência de justificação, ela alegou a doença do filho como motivo por não poder cumprir a rigor a condenação imposta. Na mesma audiência, foram descobertas outras questões sociais da apenada. Fui pega entrando com droga dentro do presídio, aí fui presa. Cumpri uma pena de 4 meses e pouco, aí depois peguei a pena no aberto, aí peguei pena de 4 anos e pouco, aí fiquei tendo que pagar serviço, mas como a minha situação ficou muito crítica, não deu de eu cumprir, porque passou uns dias, o meu filho foi diagnosticado com um tipo de câncer e eu não tive mais como ir. Aí depois eu fui intimada para poder ir uma audiência por conta de eu não ter ido para a palestra. Aí chegando lá eu conheci uma juíza, né, que ela me deu uma oportunidade muito boa. Ela perguntou por que eu tinha descumprido uma ordem judicial. Aí eu fui contar minha história para ela. Aí ela pegou, conheceu um pouco da minha história, ela me ajudou muito com a assistente social e depois dela ter conhecido mais ainda da minha história, ela me ajudou. Maria estava completamente sem acesso aos serviços básicos de cidadania. Os primeiros passos para remodelar sua vida foi missão da equipe multidisciplinar da VEPMA. Então essa mãe, após a audiência de justificação, a doutora percebeu que ela tinha várias questões que estavam impedindo ela de cumprir as condições estabelecidas, né, na audiência. E ela percebeu que os filhos estavam fora da escola, a mãe não recebe Bolsa Família, a criança que está sendo acompanhada, fazendo tratamento quimioterápico, não recebe auxílio doença. Então ela solicitou que nós fizéssemos o acompanhamento e os encaminhamentos necessários para essa mãe. As crianças já estão estudando, as outras crianças, o de 4 anos e o de 2 que precisa ir para a creche, os 2 estavam sem registro. Então a Sejud já está registro de nascimento dessas crianças, inclusive uma segunda via também da mãe. Estamos só aguardando para que eles possam ser encaminhados um para a escola e o outro para a creche. No caso, mas as 2 vagas já estão garantidas para eles. Também nunca tinha tido acesso à Bolsa Família. Uma assistência que já veio para tentar ajudar ela nesse momento, da entrada no benefício dela no INSS, no benefício dela não, da criança, pois ele tem direito a esse auxílio doença. Poder se inserir em um curso que também o CRAS vai tentar inserir ela em um curso profissionalizante, para que ela venha ter uma autonomia também, para que ela venha ter uma renda e ela possa, no horário que as crianças estejam na escola, ela possa desenvolver alguma atividade, tenha renda e que ela possa contribuir, né, além do valor que ela já vai receber do Bolsa Família e futuramente o valor do benefício do filho, que é um direito que ele tem. Aos poucos, Maria vem conseguindo ser inserida na sociedade. Mudou muito a minha história, porque antes eu tinha uma vida não muito boa, porque mexia com droga, fui inventar de levar droga para dentro do presídio, fui pega, e essa vida não é para ninguém, entendeu? Então eu não quero mais aquela vida para mim. E foi muito bom ter conhecido a juíza e a assistente dela. José é usuário de entorpecentes. Para alimentar o vício, praticava diversos furtos e, com o passar do tempo, abandonou a família e passou a viver na rua.
Recentemente, José, que hoje tem 40 anos de idade, foi preso em flagrante por um pequeno delito. Encaminhado ao Fórum Criminal para audiência de custódia, ele teve uma surpresa. Eu já pedi ajuda para Deus no mundo, entendeu? Eu até estava comentando agora lá com o rapaz que estava pregando a palavra ali, entendeu? Só que se a gente depender do ser humano, eu já fui na Secretaria de Saúde, já fui no CAPS, já fui no Centro Pop mesmo, eu peço, entendeu? Entendi. Porque até pedi pro senhor O assim, senhor tem entendeu? interesse, então, de... Eu quero me internar. Quer se internar? E quero sair dessa vida, porque eu sou... Que coisa boa. Técnica. Ministério Público e Defesa manifestaram-se de forma idêntica pela regularidade do flagrante, pela concessão da liberdade provisória, com encaminhamento para tratamento dessa especial vulnerabilidade que declarou aqui o flagranteado. Na verdade, cuida-se de morador de rua, dependente químico, que tem dificuldades, né, de ser inserido socialmente nas demandas de saúde e de habitação, de modo que, para esse momento, a audiência de custódia cumpre seu papel quando identifica, observa e determina o encaminhamento. Na visão popular, José deveria pagar pelo crime em regime inicial fechado. Mas não foi isso que aconteceu. Após ser ouvido pelo defensor público e prestar seu depoimento ao juízo, o caminho dele seguiu para outra direção. E hoje, ele agradece pela oportunidade. E eu estou aqui agradecendo a todo mundo e querendo mudar de vida. Principalmente para eu voltar a ser alguém, porque quando a gente cai na rua, a gente não é nada. A gente é pior do que um cisco, do que um lixo. Porque tem ser humano bom, e nem esses que estão ajudando, mas tem ser humano que não, infelizmente, não, acho que não tem coração. A gente está vivendo num mundo que perdeu o amor ao próximo. Os casos de Maria e José são apenas alguns de tantos outros que, para serem resolvidos, não precisam do cárcere. São crimes que podem ser cumpridos com medidas alternativas à prisão. O lado socializador, não somente da pessoa que comete o delito, mas de toda a família, também é a visão do Poder Judiciário acreano. Sim. É a justiça acreana presente, de forma real, na vida do cidadão. Vou tomar emprestado as expressões do TAS, né? Tempo, viu? Dois vieses. O viés da vítima, dona do tênis, que trabalhou para comprar e que teve reiteradamente furtado seu patrimônio, que deseja a resposta firme do Estado na proteção ao seu patrimônio. E tem esse viés aqui, de um morador de rua, com absoluta inacessibilidade a qualquer direito minimamente básico garantido na Constituição. A Maria, que tinha um esposo no sistema prisional e que foi até lá levar droga para o esposo, com 4 filhos, passou 3 meses após a conversão do flagrante em preventiva. Ao passar 3 meses no sistema prisional, os seus 4 filhos foram distribuídos entre parentes com menor condição social do que ela. Essa é a regra ou então é institucionalizado, né? Vai para o abrigo. Uma das crianças tem câncer, está na terceira cirurgia, acompanhado pela nossa unidade, pela Defensoria Pública do Estado do Acre, pela Saúde do Estado do Acre, todos de mãos firmes, irmanados, para ter sucesso. Os filhos não tinham escola. Eu nunca tinha até então conhecido alguém com 4 filhos sem o Bolsa Família, mas ela estava nessa situação. 2 filhos não tinham registro de nascimento. Não tinha trabalho. Esses são os vieses apresentados aos senhores. O Trim-Tab, os senhores vão levar e vão construir para que a gente, de fato, possa conseguir mudar o rumo desse navio que se chama violência. Muito obrigada.